Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Conexão nas manhãs de domingo aqui na Band. Hoje nós vamos falar sobre saúde, estética e amor próprio. E o impacto e a conciliação desses três fatores que fazem parte do cotidiano de toda a nossa população hoje em dia. Vamos agora a um pequeno resumo do tema de hoje. A estética vai além da busca pela beleza externa. Ela está ligada à saúde física e emocional. Manter a autoestima elevada nem sempre é fácil. Com a pressão das redes sociais, os padrões de beleza influenciam nossas vidas. E esses padrões são muitas vezes a causa de frustração e autodepreciação. É importante desconsiderar os padrões impostos pela mídia e olhar para o seu corpo, entendendo que ele é belo por si só e que cuidar do próprio corpo é uma forma de autoamor. Os procedimentos estéticos e consultoria de estilo e imagem com profissionais qualificados funcionam como verdadeiras conexões com o nosso bem-estar. A autoestima está diretamente ligada às nossas emoções, pensamentos, comportamentos e decisões. E para falar sobre esse tema, que tem uma profundidade muito significativa, apesar de, para muitos leigos, parecer superficial, eu convidei duas pessoas especialistas sobre o assunto. Giovana Grigoletto, especialista e consultora de estilo. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Ramon. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Super animada aí para bater um papo com vocês. Isso. E a doutora Letícia Lopes, que é dermatologista. Seja bem-vinda também, doutora Letícia. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bem-vinda. Giovana, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Ramon. Super animada para poder passar mais conhecimento para todo mundo. Giovana, você que trabalha com estilo, com moda, com autoimagem, como que você lida com o desafio de uma demanda de uma pessoa que no dia a dia chega com uma sede, uma necessidade, às vezes demasiada, inclusive, de se aceitar mais, de se olhar no espelho e se identificar? Você pensa, conversa, você procura um propósito, você procura algo que está mais ligado à identidade dessa pessoa para que também se desenvolva um plano estético, de comunicação, de marketing para ela. Como é que você trata essa relação do interior com o transbordamento exterior? Ramon, tá tudo ligado, né? Tudo tá ligado, tanto o interno quanto o externo. Então, o meu trabalho é trazer um pouco de você, dentro de você, para fora, né? Então, tem todo um plano, eu entendo o seu estilo, para você ter uma noção, eu pergunto até o que você come, aonde você vai, o que você gosta de fazer, porque tá tudo ligado, né? Diferente de uma pessoa que fala para mim que minha comida preferida é batata frita e outra que fala que é salmão, caviar. Então, existem vários tipos de pessoas e para cada uma delas a gente aplica um tipo de técnica, um tipo de consultoria, né? E eu sempre digo, às vezes tem gente que vem com sede, como você disse no começo, eu estou com sede de mudança. É um passo a passo. Você não muda de um dia para o outro, né? Porque você tá ali muitos anos, de repente, com aquele mesmo pensamento, aquela mesma coisa e na mesmice. A pessoa ela não muda do dia para a noite. Então, são pequenos passos que você vai entendendo, né? A gente vai juntas tendo todo esse processo para que ela se sinta à vontade, que ela se sinta bem nessa nova mudança, que na verdade sempre esteve dentro dela, às vezes ela só esqueceu mesmo. Sim, em busca dessa manifestação nova, né? É uma mudança de padrão mental, uma mudança de perspectiva, uma mudança até no processo de autoconhecimento dela e também de onde ela quer chegar. Exato. O que eu quero transmitir para as pessoas, né? Por que eu quero transmitir isso? E às vezes até ela se esqueceu quem é ela mesma, né? Sim. Eu digo ela, mas ele, enfim. Sim. As pessoas se esquecem, às vezes, na correria do dia a dia, fazendo sempre a mesma coisa, acaba deixando de olhar para si mesmo, né? Então, meu trabalho é falar, você é aqui, você gosta disso, você ajudar mesmo a pessoa a se empoderar, a se sentir melhor, tanto em casa quanto no dia a dia mesmo, porque eu sempre digo, as mulheres, elas têm que se vestir para elas, não para os outros, né? Às vezes está
acabada dentro de casa, com aquela roupa furada. Então, você tá se vestindo para os outros ou você tá se vestindo para você mesmo? Então, é a partir de você que tem que começar isso. Você acha que influencia a forma como a pessoa se trata em termos de vestimenta? Aquilo comunica algo para ela também, né? Muito, porque aí, se ela não acredita nela, ela vai buscar aprovação no outro, No né? outro, né? E falando de aprovação, doutora Letícia, tenho certeza que muita gente te procura, que você é uma celebridade na área, né? Eu tenho certeza que muita gente te procura nessa busca também de melhorar a sua autoestima, de se identificar com a sua própria imagem, de talvez se reposicionar um pouco, né? E aí eu queria saber da sua ótica. Essas pessoas, elas, como é que é a métrica? Essas pessoas, elas buscam muito, de maneira fundamentada, uma mudança que é uma necessidade tecnicamente percebida por você também, ou muitas vezes existe uma demanda que é criada pela pessoa e que você percebe que inclusive é contraditória, ilógica, que não faria sentido, que não precisaria. Como é que é? Como é que são essas demandas? Eu me fiz entender? Essas demandas que chegam para você. Como é que você avalia isso? E você reconduz algumas situações? Você gera reflexão nas suas pacientes, nos seus pacientes, quando a pessoa também vem com um padrão mental percebido na internet, nas mídias? Como é que você conduz esse tipo de demanda e gera essa reflexão nos seus pacientes? Então, no meu consultório eu vejo muito, assim, a gente divide em dois grupos. Tem aquelas pessoas que realmente precisam de uma modificação, um detalhe ou outro, né? Sempre seguindo a naturalidade, né, para não ficar uma coisa artificial. Mas eu vejo também que com a internet, essas mídias, esse excesso que a gente vê nas redes sociais, muitas pessoas chegam com alteração de própria imagem, né? Alguma distorção. Distorção de imagem, né? Totalmente, né? E até uma compulsão em realizar procedimentos e perde a noção da própria imagem, da própria identidade mesmo. Sim, sim, do seu próprio valor, né? Próprio, sim. Me faz acreditar, com a sua experiência e pela sua fala, que um processo terapêutico é muito importante quando se pensa numa construção de imagem, né? Porque na verdade é uma percepção, uma autopercepção, a autoimagem, como eu me sinto em relação a isso. Faz sentido entender que o tratamento terapêutico pode ajudar nessa ressignificação, nessa mudança de padrões? Porque muitas pessoas ficam numa eterna busca por um padrão estético e se torna inalcançável. Eu tive uma paciente que super jovem, inclusive, que ela fez uma plástica, uma rinoplastia, uma plástica no nariz, né? E depois de uns anos, ela queria fazer uma rinomodelação, ou seja, com ácido hialurônico, para modificar para o que era antes. Então ela tinha uma distorção, ela quis mudar. E agora ela não se reconhece com a própria nova imagem e quer voltar ao que era antes. Então, assim, eu vejo que muitos pacientes também têm uma questão psicológica ali que precisaria ser tratada para evitar esses excessos e essas fugas, né, que as pessoas criam, né? Eu acredito até que, como existem muitos casos de sucesso em harmonização facial, em tratamentos estéticos de forma geral, e ao mesmo tempo existem muitos problemas, muitos danos que aconteceram, muitas distorções de imagem, muito exagero. Isso também me faz pensar que um posicionamento de uma profissional, de um profissional de harmonização orofacial ou de qualquer tratamento estético, que tenha a coragem de dizer: eu não farei o que eu entender que não faz sentido, pode ser uma comunicação muito interessante, até em termos de captação de clientes, né? Porque gera uma segurança, uma credibilidade tão grande, né? Quantas vezes a gente talvez precisa recuar um pouco, porque o cuidado e o zelo pela pessoa tem que estar em primeiro lugar, né? Sim, o paciente ele busca um profissional para ajudá-lo a encontrar a sua melhor versão. Só que existe também, como existem muitos casos de dismorfia corporal, alteração de própria imagem, é necessário que o profissional ele também avalie se aquilo é um exagero. Nossa, acho que 80% não. das pessoas que me procuram têm essa dismorfia corporal, com certeza. Então é importante o profissional também saber negar.
Então, às vezes, vêm os pacientes com umas vontades, assim, uns desejos meio diferentes demais, que fogem muito do padrão, que podem até colocar em risco a saúde deles. E a gente tem que dar uma freada, porque para não avançar com aquilo que não vai ser legal para o paciente, sabe? Sim, sim. E, Giovana, me fala um pouco dessa essa novidade, pelo menos para mim, que sou leigo, dessa coloração pessoal, dessa técnica de aplicação, de adaptação de cores. Como é que isso funciona? Isso realmente pode destacar mais a pessoa, dar um brilho especial à pessoa? Existe realmente uma consonância nessa história? Como é que funciona essa técnica? Essa técnica, ela foi criada muitos, muitos anos atrás por um artista plástico, né? Então, assim, tem muita história dentro disso, muito estudo, e nada mais é, vou resumir porque é bem longo, mas nada mais é do que um estudo que a gente faz na pele da cliente, do cliente, né? Então, primeiro a gente entende as características, o que são as características, o que cada uma das peles recebem melhor e captam melhor a luz de acordo com que uma cor você esteja usando ou não. Vamos supor você com esse maravilhoso terno blazer azul marinho, você combina com esse tipo de cor. Então a luz, ela vai refletir, ela tem a mesma característica da sua pele, então reflete mais luz, né? Quando você usa uma cor que não tem as mesmas características da sua pele, vai menos luz. Geralmente, as cores que não favorecem deixam a sua pele com aspecto cansado, olheiras, né? A melasma aparece muito, se tiver alguma manchinha. Então, esse estudo é para harmonizar com a sua beleza. Interessante, né? É maravilhoso. E é um estudo antigo, mas assim, é novo no Brasil, que é o método sazonal expandido, que é geralmente para próximo do rosto. Muito interessante. É física, né? É espectro de luz, né? Uhum, Muito interessante, muito é. legal. E muita gente procura para isso? Muita gente procura. Depois da pandemia deu super boom, assim, acho que até por essa reconexão de todo mundo, né? Legal. O que Então, eu acho legal é que você faz um trabalho bem profundo, detalhado, é. complexo, né? De estruturação disso. Isso gera também uma confiança maior, uma credibilidade. Sim, é na hora de comprar uma maquiagem, saber qual que Legal. vai, né? Pensa em tudo, né? Tudo, cor de cabelo. Até quando você Interessante. vai você vai numa entrevista de trabalho ou algo assim, que você quer estar na sua melhor versão, bonita, arrumada. Uhum. Eu acho que eu fiz essa coloração pessoal, eu sou suspeita porque eu adoro. E compõe melhor a sua imagem. E a imagem, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se comporta, ela Transmite, né? Tudo transmite uma comunica, né? mensagem, Tudo Exato, né? comunica. exato. Doutora Letícia, saúde enquanto busca perfeição estética. Quais os cuidados que a gente tem que ter com a escolha dos profissionais, a escolha dos métodos na hora de fazer, por exemplo, um estudo, né, um desenho, um estudo da melhor técnica de harmonização facial para aquela pessoa específica? Qual o cuidado de saúde que a pessoa precisa ter? Quais são os No riscos caso do paciente. do paciente, exatamente? Então, a escolha do profissional é super importante. É importante você procurar um especialista, né? Faça uma pesquisa, né, no conselho, sobre esse Legal, isso é médico, importante. esse profissional. Então, com certeza você vai ter muito mais segurança nos seus procedimentos, né? Muito bom. E falando de profissionais de excelência, atenção para essa dica, hein? Conexão com Ramon Calvo. Oferecimento Rio Otton Palace. A 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont e a poucos passos da praia de Copacabana. O Rio Otton Palace reúne o melhor para quem precisa trabalhar e também descansar. Check-in e check-out exclusivos, business lounge, alta gastronomia, espaço para eventos e uma vista inconfundível. Rio Otton Palace. Aproveite cada momento. Giovana, eu sou uma pessoa que me preocupo razoavelmente com o estilo. Uhum. Eu me preocupo muito em me sentir bem com isso. E tento transbordar minha personalidade na forma como eu me visto, na minha postura, no meu tom de voz, na minha comunicação de forma geral. Uhum. É importante, quando uma pessoa desenvolve um plano de marketing pessoal dela, que ela fique atenta a quê exatamente?
ela vai ter um objetivo específico a ser atingido, ela tem um posicionamento. Por exemplo, no mercado de trabalho, existem pessoas que buscam essa recolocação, esse reposicionamento, às vezes numa promoção, às vezes me torno um empresário, faço uma transição de carreira. Como é que você enxerga esse reposicionamento, esse desenvolvimento de um plano de marketing pessoal e a necessidade não só do estilo, né, mas até do comportamento da pessoa traduzir o que ela quer transmitir? É muito importante, né? Eu acho que é 100% necessário que você refaça e olhe novamente para o seu, você é o seu cartão de visitas, né? Então não adianta você mostrar uma coisa na internet, no seu site e ao vivo você é outra coisa. É muito importante que as duas coisas estejam alinhadas, né? Porque imagina que você contrata uma pessoa e aí na internet ela tem uma posição, um tipo de fala, e ao vivo ela é outra pessoa, né? Não condiz. Então é importante que tudo esteja alinhado, tanto seu estilo quanto a sua oratória, a sua forma, né? E quem te contratar, não sei se isso acontece com você, mas acaba vindo muito pela ligação que tem, sabe? A conexão, A né? conexão. Então, eu vou fechar com um médico, deixa eu ver se ele é o estilo parecido de métodos, né? E acontece também muito na consultoria. Então, eu sou uma pessoa mais extrovertida, né? Eu uso bastante cor, eu tenho tatuagem, eu gosto de falar, gosto de conversar. Então, quem me procura geralmente quer passar essa imagem mais solta, mais leve. Dificilmente uma pessoa muito certinha, muito séria vai me procurar porque não condiz. Então, isso está muito ligado à sua imagem pessoal. Você é o seu cartão de visitas, né? Então, é necessário que você reolhe, reorganize todo o seu branding pessoal, porque é isso, é você, né? Interessante você dizer isso, porque olha como a autoimagem é interessante, né? Eu te buscaria, e eu acho que eu sou um perfil um pouquinho mais sério, mas eu te buscaria pela tua credibilidade. Você me transmite segurança. Uhum. Interessante isso, né? Como que, por mais que você entenda que você transmite uma coisa mais extrovertida, mais aberta, assim, mas o teu nível de confiança, de fundamentação, de credibilidade é tão grande que me atingiu e eu acho que eu sou um público um pouco que aparenta ser um pouco mais sério, né? Sim, é É, que assim, no meu trabalho eu sou mais séria, né? Quando a gente fala do trabalho, a gente passa mais seriedade. sim, Mas a gente conversando ali um pouquinho, já dá pra ver que tem mais sintonia, né? Você é uma sim. pessoa que também é extrovertida, gosta de conversar, É, tem troca, né? E o estilo, ele sempre vai condizer com quem a pessoa é também. comportamento também, Comportamento, né? porque não Ah, é legal, todo dia que eu estou personalidade. super colorida. Você vai Entendi. me ver toda de Interessante. preto, mas vai ser eu ali Super ainda, sabe? interessante. Doutora Letícia, agora me diz uma coisa. Ousada. Eu quero que você olhe para mim assim, e se você sugerisse, se fosse necessário que eu fizesse alguma coisa no meu rosto para ficar mais bonito, ver se tem salvação. O que você daria como dica, assim? O que você orientaria se eu chegasse no seu consultório? Logicamente que você vai usar toda uma matriz de estudo, de definição, mas assim, no olhômetro, eu imagino que você tenha um olhar clínico onde você passa, né? Sim, eu acho que eu tenho um problema. Eu analiso mentalmente as pessoas. Eu tô olhando para a pessoa, eu tô analisando assim, o que que eu faria? Senhor, eu vou ficar Interessante. mais. Então, você, como você tem uma posição, né? Você é uma pessoa pública, né? Fala com muita autoridade, interage com muitas pessoas. Eu acho que traços um pouquinho mais retos, mais marcados, como uma mandíbula, um detalhezinho ou outro, pouquinho, eu acho Pode falar a que iria verdade. Fala a favorecer verdade. esse posicionamento. Acho que ficaria bom. É, Sim, trabalhar a mandíbula. E olheira, preciso? pouquinho, só, Um pouquinho. só um pouquinho. Tá bem, tá bem. Obrigado, obrigado. Vou lá fazer então o procedimento depois com você. E você, Giovana? Você olhando para mim, não só para a roupa exatamente que eu estou vestindo, mas para o meu estilo, Uhum. para as funções que eu exerço, seja como empresário, seja como apresentador, palestrante. Como você sugeriria um estilo, um desenho? Tudo bem que teria que fazer um estudo mais profundo também, Sim. Mas como lógico. você é apresentador, né? Já tem essa pegada mais
elegante, que passa seriedade. Eu gostei que você tá com uma t-shirt embaixo, que já traz um pouco mais de uma coisa mais Leveza. despojada, Aham. uma leveza, Legal. mas tá ótimo, não mudaria nada. Então tá bem, tá aprovado. Na verdade, ela me deu uma consultoria antes, aí a gente tá fingindo que. Obrigado, obrigado. Que legal, que bom, que bom. Então não tem tantas mudanças para fazer assim, é só São uns detalhes, retoquezinhos, são os retoques, refinamentos. refinamentos, né? Umas lapidações. Lapidações, exatamente. Tá bem, tá bem. Agora, quais são os procedimentos que as pessoas mais procuram hoje em dia? Elas procuram mais procedimentos específicos ou elas buscam um diagnóstico, assim? Elas fazem uma anamnese com você sobre o que precisa melhorar? Ou elas já chegam assim, eu quero fazer olho, eu quero fazer mento, mandíbula. Então, eu atendo muito esses dois perfis. Tem aquela pessoa que senta na minha cadeira e fala, o que que você faria? E aí eu vou dando as minhas pinceladas. E tem aquela pessoa que me busca, eu quero fazer uma toxina, eu quero fazer um preenchimento, eu quero fazer. Mas assim, eu gosto muito da gestão do envelhecimento, a gestão da beleza, assim. A gente faz um protocolo, faz Interessantíssimo. uma análise completa de como seria essa pessoa, o que é que ela busca passar com a imagem dela, né? Sim, Porque muitas sim. vezes o paciente ele tem um aspecto físico diferente da personalidade dele, Sim. né? Então a gente encaixa um pouquinho melhor, né? Sempre de forma bem natural, para não ficar uma coisa caricata ou artificial, né? É interessante você falar isso, porque o visagismo está muito na moda agora também, né? Uhum. Uhum. E está diretamente relacionado ao trabalho, sim. Exato. Então eu tenho esses dois perfis, mas eu sempre tento puxar para um diagnóstico. Eu avalio tudo, converso com o paciente, falo até coisas que ele não, às vezes até se incomodava, já tinha algum tempo, mas não sabia definir o que que é. Então a gente Isso que eu ia perguntar. mostra. Se ele chegar pra você e falar, quero mudar isso, e você, às vezes porque às vezes é outra coisa, né, que precisa É outra assim. coisa. Às vezes a pessoa Aí você vem fala, falando assim, eu quero botar um preenchimento aqui na minha área de olhos. Eu falo, mas não é só a área de olhos que precisa de tratamento. É o seu malar, é a estrutura em volta que precisa de tratamento. Então a gente conversa sobre toda a estrutura facial. O que é interessante também, geometricamente falando, é que às vezes não é uma coisa que precisa diminuir, a outra coisa que precisa aumentar, né? Na Sim, perspectiva proporções. das proporções, né? Isso é muito interessante, né? Porque dependendo da proporção, ou até de um preenchimento, de mandíbula, o seu nariz diminui. Sim, Na proporção do rosto, né? Isso é isso muitíssimo muda interessante, né? drasticamente. É. Às vezes falta volume num ponto do rosto e ressalta uma outra área que já está em Exato. projeção. O nariz, por exemplo, está no centro do seu rosto em projeção. Se falta volume no entorno, por exemplo, ele pode ficar mais projetado, parecer maior do que é. Legal. Né? Muito Então a gente vai interessante. suavizando, tirando sombras. É lógico que sem exagero, porque senão você fica inflado e não fica natural, né? Sim. Então a gente suaviza, refina o rosto. A busca pelo rejuvenescimento é um movimento bem forte, né? Fortíssimo. Doutora Letícia, falando sobre rejuvenescimento e também cuidado com a pele, existem prevenções, tratamentos que podem ser feitos, como estimulação de colágeno. A toxina botulínica, por exemplo, ela ajuda a prevenir alguma coisa? Sim. Ou é só a disfarçar? Como é isso? A toxina, ela paralisa uma musculatura, né? E essa musculatura, quando paralisada, ela deixa de contrair e enrugar a pele que está na superfície. Sim. Então, quando a gente paralisa aquele músculo, a gente ameniza a ruga que já está num processo ali, já está marcando, e evita que novas rugas se formem. Sim. Ou então, por exemplo, dependendo da área que a gente paralisa, por exemplo, a gente tem uma musculatura aqui no pescoço, super fininha, que principalmente quando a gente vai envelhecendo, ela vai repuxando, né? Eu sempre falo que a nossa musculatura é como se fosse uma engrenagem. Ela está ligada umas nas outras, né? O músculo está ligado uns nos outros, né? Então, se a gente paralisa um e não paralisa o outro, ou então não trata uma parte do rosto e trata a outra, ela pode repuxar para um lado. Então, por exemplo, a gente tem esse músculo no pescoço, por exemplo, que ele se insere aqui no ângulo de mandíbula. Então, com o passar do tempo, esse músculo ele vai compensando, ele vai repuxando. Giovana, Oi. tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que tivesse feito? Algum tema específico? E se você não tiver resposta, eu vou te ajudar.
o que pode e o que não pode, quando se trata de estilo, de escolha de roupas, de vestimenta, de apresentação. O que você condenaria em termos de decisão sobre como se apresentar e o que pode? Ramon, eu trabalho de uma forma muito ampla em relação a isso, porque o feio e o bonito é muito relativo. Às vezes o bonito para mim não é bonito para você, né? Às vezes o feio para mim não é feio para você. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um estilo. Então, o feio, o pode ou não pode, depende muito da pessoa. Né? Muito então, relativo, né? Muito relativo, assim. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, você precisa de um blazer, uma camisa e um sapato. E aí eu chegar para outra pessoa que não tem nada a ver com o seu trabalho, nada a ver com o seu estilo de vida, e dizer a mesma coisa, sabe? Como Então, você falou antes, né? Depende da personalidade, dos objetivos da pessoa, Exato. de como ela se sente, Exato. da imagem que ela quer transmitir. essas pessoas falam, ó, pode, não pode, não rola. Legal. Cada pessoa... Você acha que numa visão geral, assim, um trabalho interdisciplinar é legal? Tipo, uma visão de uma dermato, uma visão de uma Super. consultora de estilo. Tá tudo ligado, Tudo né? ligado, Tá né? tudo ligado, porque às vezes quem me procura fala, nossa, acho que agora tá na hora de arrumar um negocinho aqui. Ou Às vezes você tem que mandar de volta pro terapeuta, né? Também é sempre bom, o trabalho acompanhamento. interdisciplinar é importante. Todo mundo tem que fazer terapia, né? Você não acha que você está passando um pouquinho do ponto? Né? Sim, Que o lugar de encontro não é com você mesmo. E doutora Letícia, para a gente fechar aqui, queria ouvir o seguinte: o que deve e o que não deve fazer? O que as pessoas, se você pudesse falar assim, todo mundo, procure fazer isso agora. Procure fazer isso agora é evitar o problema antes que ele aconteça. Previna Prevenção. o problema. Porque às vezes a pessoa ela chega com uma expectativa lá em cima, sendo que ela nunca fez absolutamente nada. Então, assim, é uma escadinha, é degrauzinho. Então, a gente pode fazer tratamentos, é sempre bom você tratar, independente se você já começou, se você não começou, se começou tarde ou não. Mas quanto antes você começa, melhor, mais fácil de tratar um problema. Tá me olhando. Quando está instalado, o problema é muito mais difícil. Então eu quero agradecer vocês duas. Muito obrigado pela participação, por ter Obrigada. aceitado esse convite. Vocês são maravilhosas nas Muito suas áreas de obrigada, atuação. adorei. E vivem e transbordam o que vocês vendem, se eu posso dizer assim. Dá para ver que sai de um propósito dentro de vocês muito bonito. Obrigado, Giovana. Obrigada, Ramon. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigado, doutora Letícia também. E você que está conectado a nós todo domingo, eu queria te convidar a se conectar com você novamente. Eu acho que esse tema de hoje, ele traz uma provocação sobre o seu amor próprio, a sua autoestima, o seu cuidado pessoal. E quando a gente fala de autoimagem, amor próprio, a gente fala sobre crença de identidade, a percepção que você tem acerca da sua essência, da sua identidade. E é muito importante que, para isso, antes de definir um estilo, um caminho, um plano de marketing pessoal, de comunicação, você entenda o que você comunica a você mesmo sobre você. Como você se percebe, como você se sente. Acho que a terapia ajuda muito a gente nisso, uma boa leitura. Acho que mergulhar dentro de si, se reencontrar, como elas mesmas falaram, faz com que o transbordamento, a manifestação, a escolha e as decisões sobre planos estéticos, sobre visagismo, sobre estilo, sejam um transbordamento de uma realização pessoal sua. Eu acho que é isso que você precisa, não é? Até mais, até o próximo domingo no Conexão aqui na Band.